Nessa aula, nós vamos falar sobre paridade de um número natural. O que nós vamos aprender nessa matéria é sobre par ou ímpar, que eu creio que todos aqui já sabem, já conhecem. Então vamos lá. Um número, quando ele é par, para sabermos se o número é par, basta dividi-lo por 2. Aqui está errado, mas é para ser separado aqui, tá? Aqui é dá. Se o resto da divisão for 0, então ele é par. Por exemplo, o número 10. Se a gente dividir por 2, vai dar 5 e não vai sobrar nada. Então, o número 10 ele é par. O número 11, se a gente dividir por 2, ele vai sobrar 1. Então, o número 11 ele é ímpar. Por quê? Vamos imaginar que a gente tem 10 balas. E a gente quer dividir para uma pessoa e outra pessoa, para 2 pessoas. Quanto cada pessoa vai ter? Eu vou dar 5 balas para essa pessoa, 5 para essa, e não vai sobrar nada. Ó, pares. Par significa de 2. Se a gente separar de 2 em 2, não vai sobrar nenhum. Já se fosse o número ímpar, por exemplo, se fosse o número 11 de balas, cada um ficaria com 5 balas e ainda sobraria uma. Sempre que sobra esse 1, significa que o número ele é ímpar. Então, ó, para sabermos se o número é ímpar, também iremos dividi-lo por 2. Se o resto da divisão for 1, então ele é ímpar. Ou seja, dividiu por 2, não sobrou nada, o número é par. Dividiu por 2, sobrou 1, ele é ímpar. Só que também nós podemos ver, deixa eu apagar aqui, por exemplo, os números pares. Todo número que terminar com 0, 2, 4, 6, 8, são os números pares. Pode ser um número 132. Não importa que os dois primeiros sejam 1 e 3. O que importa é que ele termina com 2. Então, se ele termina com 2, ele é par. O número 426, ele termina com 6. Então, ele é par. Os números que terminam com 1, 3, 5, 7 e 9 são ímpar. Se você decorar isso, fica muito fácil de saber qual número que ele é par ou é ímpar. Só que nós estamos falando de paridade. E o que é paridade? A gente vai verificar se os números eles têm algo em comum. No caso aqui, dessa paridade que nós vamos verificar, é se o número eles são pares ou ímpar. Aqui, ó, por exemplo, um número natural. Número natural, lembra? É 0, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Números naturais são números que a gente usa para contar. Por exemplo, a gente conta 5 cadeiras, a gente não conta 5,25 cadeiras. Então, números naturais são números que a gente usa para contar as coisas. Um número natural par tem paridade par. Então, se o número ele é par, a paridade dele é par. Um número natural ímpar, a paridade dele é ímpar. Agora, se a gente for analisar 2 números e um deles for par e o outro também for par, então a paridade deles é mesma paridade. Exemplo, o 20 e o 10, os dois são pares, então eles têm a mesma paridade. O 11 e o 13, os dois são ímpares, então eles têm a mesma paridade. Agora, se por exemplo for o 20, o 10 e o 11, o 10 é par, o 11 é ímpar, então eles têm paridade oposta ou distinta, você pode chamar dos dois jeitos, oposta ou distinta. Para sabermos se 2 ou mais números possuem a mesma paridade, devemos analisar quais dos critérios citados acima são contemplados, ou seja, o que está escrito aqui em cima é o que vai dizer se os números eles têm paridade ou não. Por exemplo, esse número aqui, ó, 1.324.689, terminou com 9, então ele é ímpar. 288.001, terminou com 1, então ele é ímpar. Então eles têm a mesma paridade. 16, terminou com 6, então ele é par. 22, terminou com 2, então ele é par. Se os dois são pares, eles têm a mesma paridade. 165, 165 é ímpar, porque termina com 5. Então,
E o número do lado, 998, termina com 8. Então, ele é par. Um é ímpar, o outro é par. Então, é paridade distinta ou oposta. Fácil, né? Até aqui. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Exemplos da própria apostila. 253, termina com 3. Então, ele é ímpar. 481, termina com 1. Então, ele é ímpar. Então, é mesma paridade. O exemplo do lado. 150, termina com 0. Então, ele é par. 268, termina com 8. Então, ele é par. Os dois são pares. É mesma paridade. Esse último exemplo, 429, terminou com 9, é ímpar. 392, terminou com 2, é par. Um é ímpar e o outro é par. Então, vai ser paridade oposta ou distinta. Tá bom? Essa é a matéria. É bem fácil, é só para você verificar e aprender qual é o número par, qual é o número ímpar. E se eles têm a mesma paridade ou não. O que é a mesma paridade? Se os dois são pares ou os dois são ímpar. Tem que ser igual. Se for diferente, um par, outro ímpar, eles têm paridade oposta ou distinta. Espero que essa aula tenha ficado bem entendida para vocês e até a próxima aula.